Saudações, alunos da Positivo Soluções Didáticas. Eu sou o professor Rodrigo, de arte, e estou aqui para corrigir o simulado de arte, né, do Enem que você fez aí recentemente. O que é importante antes da gente resolver as questões, né? Perceber quais são os assuntos mais recorrentes e que mais aparecem, então, aí na prova do Enem, certo? E a gente não pode falar, né, de Enem sem falar desse assunto aqui chamado arte moderna, né? Então, ele foi responsável por várias das questões que você teve aí, né, no seu simulado, e eu quero fazer um apanhadinho geral aqui a respeito daquilo, né, que a gente chama de arte moderna, um dos assuntos mais importantes que a gente tem dentro da prova de arte, normalmente dentro da prova do Enem, certo? Uma das coisas que mais vai marcar a chamada arte moderna é uma busca pelo novo, uma busca constante por renovação, certo? Então nós temos uma arte que é considerada ultrapassada, uma arte, né, que segue regras e preceitos que não caem no gosto desse pessoal que vai começar a viver a partir da segunda metade do século XIX. Então ali na virada, né, dos séculos XIX para XX, nós vamos encontrar alguns caras que vão começar a questionar tudo, vão trazer, né, uma espécie de pesquisa estética grandiosa, então, aí para dentro da arte, de como fazer diferente, de como fazer, né, de uma maneira quase que sem regras, muito, né, de uma maneira muito diferente daquela que era feita até ali o comecinho, até meados, então, do século XIX, certo? Bom, a gente pode chamar a arte moderna, né, a gente pode chamar de arte moderna as escolas que vão surgir, as escolas, os movimentos artísticos que vão surgir nessa virada do século XIX para o século XX, certo? E aí, né, um termo que é muito utilizado, né, dentro da arte moderna são as vanguardas artísticas. Bom, vanguarda vem de um termo militar que é avant-garde. Avant-garde significa estar à frente de. Então, quando existia aquele tipo de guerra, né, entre falanges, que uma se chocava contra a outra e tal, né, aquele tipo de guerra mais clássico, digamos assim, né, sempre tinha um pessoal que estava à frente do exército. Esse pessoal que estava à frente da guarda, à frente do exército, era o pessoal chamado, então, de avant-garde. E é exatamente assim que esse conceito vai acabar sendo incorporado aí dentro, né, da arte. Então, a vanguarda vai gerar a vanguarda. É assim que vai entrar, então, né, para a língua portuguesa. Ser de vanguarda significa, então, estar à frente de lançar tendências, não copiar tendências, né? Quando eu digo, por exemplo, que um publicitário é de vanguarda, quando eu digo que um chefe de cozinha é de vanguarda, é isso que eu estou querendo dizer, que ele está à frente do tempo dele. E é isso, né, que esses artistas dessas várias escolas, várias vertentes que vão surgir nesse momento aqui, né, vai permitir que a gente chame eles, então, aí de vanguardistas, né, de vanguardas europeias, vanguardas artísticas, certo? Como eu falei para vocês, isso é a mesma coisa, né, vanguardas e arte moderna, a gente vai chamar dentro da arte, então, da mesma maneira. É essa galera, então, que vai trazer uma liberdade poética, uma liberdade artística, uma forma de questionar a arte que era feita, então, até esse momento aqui. E sabe o que mais marca esses caras, né? Como diferentes daquilo que acontecia no passado recente da arte? O afastamento ou a distorção da realidade. Se você lembrar bem, o que surgiu na segunda metade do século XIX? A fotografia, uma forma de representação que era muito mais rápida, muito mais barata e muito mais realista do que a pintura. Depois que surge, né, a fotografia, não faz mais sentido, né, o ser humano gastar ali semanas, meses, anos tentando fazer um quadro que uma fotografia faz em poucos minutos primeiro e depois em poucos segundos. Então, em termos de representação da realidade, a arte perdeu. É por isso que a arte vai ter que se reinventar, ela vai ter que ir por um caminho diferente. O início disso se dá exatamente no impressionismo, uma coisa que acontece já então na segunda metade do século XIX. É o impressionismo a primeira escola, o primeiro movimento artístico que passa a se afastar da realidade. Veja, não deixar de representar a realidade, mas se afastar da realidade. Eu não quero ser realista, deixa isso para a fotografia, eu sempre vou perder se eu tentar representar, né, de forma realista. E é assim que vão começar a surgir, então, as variadas escolas que surgem a partir desse período aqui. A primeira delas, né, já dentro do século XX, é aquela que, inclusive, está numa questão do seu simulado, chamada de Fauvismo, que tem como principal representante o Henri Matisse, né? O Fauvismo ele tinha como uma das principais marcas a simplificação. A simplificação e também a distorção. Distorção e simplificação do que, professor? Das formas, dos elementos que são mostrados ali no quadro, né? Então eu não tenho mais preocupação em mostrar aquilo de forma realista, eu vou mostrar aquilo somente de uma forma simplificada, para dar uma ideia daquilo, né? E aí nós vamos começar a ter várias vertentes que trabalham com essa ideia, então, de distorcer a realidade, ou de se afastar da realidade.
A gente vai ter aí o expressionismo alemão, que é um que exagera, inclusive, na distorção, na deformação. O cubismo, que vai para um lado, né, de formas geométricas, da distorção da realidade. Eu explodo a realidade e remonto ela, né? Então, aí por meio das formas geométricas. O futurismo, que vai exaltar a ciência, a tecnologia, a industrialização desses novos tempos. O abstracionismo, que esse sim vai se distanciar tanto da realidade concreta, que vai passar a mostrar formas abstratas, jogadas a esmo do quadro, né? Abstracionismo informal, com formas fluidas, né? Curvas, pontos, cores. E o abstracionismo geométrico, como aquele do Mondrian, né? Com contornos brancos simplesmente preenchidos, alguns com algumas cores, né? Então, um afastamento total da realidade. O dadaísmo, que é a negação da própria ideia da arte, é a zoeirinha, né, da arte com a própria arte. E o surrealismo, né, que também é foco de uma das suas questões, que vai trazer para a gente, né, a ideia do inconsciente. O inconsciente e também, ao mesmo tempo, né, as chamadas relações sem nexo. Esse inconsciente aqui, ele se junta ao sem nexo quando a gente pensa, né, que uma das principais marcas do surrealismo é apresentar para nós objetos que existem na realidade, mas combinados de uma maneira que não existe na realidade. Se você lembrar do principal quadro do surrealismo, né, a persistência da memória do Salvador Dalí, você vai lembrar do que eu estou falando. Praia, que está representada ali, existe na nossa realidade. Relógio existe na nossa realidade, mas não derretendo como o queijo de uma pizza, né, como você está vendo naquele quadro. Uma árvore que existe naquele quadro também existe na nossa realidade, mas nunca plantada sobre um móvel de madeira, que é o que a gente vê naquele quadro. Então o surrealismo, ele combina coisas que existem na nossa realidade, mas de uma maneira que não existe na nossa realidade. Inclusive, né, temos nessa virada do século XIX para o século XX algumas tendências, né, como o Bauhaus, que é uma escola alemã que vai juntar o design, né, com a arte moderna, que também é fruto de uma questão sua aí do vestibular, do simulado, né? A Art Deco, que é uma confluência, né, de tendências e de escolas dentro da arquitetura. Portanto, temos, né, variadas formas de você distorcer e se afastar da realidade, de você renovar artisticamente a arte. E é isso, né, essas vanguardas e aquilo que a gente chama de arte moderna, que acontece então na virada do século XIX para o século XX, o assunto mais importante que você tem aí no seu simulado da terceira série, certo? Assunto sem o qual você não pode ir para o seu Enem sem saber, ok? Aí vamos corrigir, então, na sequência as questões, então, aí, para a gente saber, ponto a ponto, quais são, então, as corretas, tá bom? Valeu, grande abraço.